Olá a todos e a todas que estão aqui conosco para este programa Inclusão em Rede, ao vivo, exatamente às 16 horas e 34 minutos, hora de Brasília, do dia 28 de maio de 2021. Que prazer estar novamente com vocês para conversarmos a respeito de questões afetas à inclusão das pessoas com deficiência e as problemáticas relacionadas, não é? Eu trouxe hoje aqui para nós um grande amigo, companheiro de luta, um ativista da maior proporção, que é o Ricardo Vilarinho, conhecidos por muito como Rick Vilar. Profissionalmente, ele é o Ricardo Vilarinho, que vem aqui nos falar especialmente a respeito da acessibilidade urbana, mas falar também um pouco a respeito dele. Boa tarde, Ricardo, como vai? Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. É uma grande honra participar com vocês, né, desse programa. E, enfim, eu sou cadeirante, não dá para ver, mas eu sou uma pessoa com deficiência física cadeirante, né? Estou muito bem, Isso, professora, e a senhora? isso, bem obrigada. Muito feliz que você pudesse estar aqui, né, da tua disponibilidade. E o Ricardo Filarinho é um rapaz super ativo, né? Então, a imagem que eu tenho do Ricardo é descendo do carro, ele dirige e ele abre a cadeira de rodas dele ao lado dele e desce do carro sozinho, completamente autônomo. E quando ele volta para o carro, ele faz a mesma coisa. Ele entra sozinho no carro, fecha a cadeira, joga para trás. E tem um muque danado, né? Para tudo isso, precisa ter preparo físico. E a imagem que eu tenho de você, Ricardo, é sempre essa, de você nativa, né? E é cadeirante, como ele disse, né? Então, eu gostaria de saber, antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho, né, sobre você, sobre a sua trajetória. Como foi que você entrou na deficiência física? Então, professora, no dia 17 de maio de 2006, eu sofri um acidente de trânsito. Estatísticas de trânsito aqui de Curitiba, no Paraná, de onde eu estou falando, né, dizem que no sábado, somente no sábado, a cada sábado, são feitas 38 pessoas com deficiência do trânsito, né? Óbvio que esse dado ele é de antes da pandemia, porque devido à pandemia, como diminuiu o tráfego e etc. e tal, isso aí graças a Deus, né, reduziu, porque menos carros na rua, menos motos na rua, pedestres, então menos acidente de trânsito. Então eu me tornei cadeirante, eu tenho uma lesão incompleta a nível de L1, foi num acidente de trânsito. Você estava dirigindo? Eu tava dirigindo a moto, Ah, de moto. e isso foi moto. Motos são terríveis, né? Eu tenho É, muito receio de motos, porque os acidentes são bastante graves, né? E isso foi quando mesmo você falou o ano? Você tinha quantos anos, Ricardo? eu era um jovem, eu tinha 37 anos. 17 anos Não, e já 30, pilotava. 27, professor. Ah, 27 anos. E já 27 estava anos. pilotando, né? E aí, Isso. como é que foi? Você ficou hospitalizado muito tempo? Teve uma reabilitação, uma recuperação lenta? E Como é que eu foi isso? fiquei Você é de Monte eu mesmo? sou, eu Do sou Piauí? natural de Teresina, Piauí, exatamente. Teresina, Piauí, olha só. Isso, E isso. veio parar aqui como? Por quê? Eu já tinha rodado grande parte do país, né? Na verdade, eu não conheço 4 estados da federação, o resto eu passei por quase todos, né? E Curitiba é a joia da acessibilidade, é a capital joia da acessibilidade. Olha só. Eu vejo muitos curitibanos recém-lesionados, né? Reclamando de Curitiba,
e eu estou fazendo um processo de reabilitação pulmonar, porque eu tive uma série de pneumonias, enfim, eu estou numa sala de reabilitação de novo, né? Eu vejo esses curitibanos reclamando de Curitiba. Eu falei, olha, realmente, nós temos muito a avançar. Agora, do país, a nossa capital é a mais acessível que tem. Olha só que incrível, a gente realmente reclama muito, porque achamos, né, percebemos as condições de Curitiba muito desfavoráveis, até para aqueles que não têm uma deficiência física, andar nas ruas de Curitiba é complicado, né? O calçamento é péssimo, aquelas questões que a gente fala sempre, né? As guias rebaixadas, que são erradas, são contrárias às do outro lado da rua, aquela questão do asfalto que faz uma espécie de um vão entre o paralelepípedo, né? A gente sofre muito isso e sente isso porque nós temos alunos no campus Divina, da Uninter, que fica ali na Rua do Rosário. E quando nós vamos conduzir cadeiras de rodas do Tiradentes até o Divina, a gente não consegue fazer isso facilmente, porque ali na rua não dá para subir, que tem até escadas na Rua do Rosário, né? Tem até escadas na rua, em frente ao CRAIT. E depois, quando nós chegamos em frente ao Divina, para que a cadeira suba no paralelepípedo é difícil, porque fica uma espécie de um vão entre o asfalto e o paralelepípedo, e a roda enrosca ali. Então, um cadeirante sem acompanhamento, ele não consegue fazer a cadeira subir. Professora, eu tenho que concordar com a senhora, porque assim, antes de me tornar uma pessoa com deficiência pulmonar, o que eu não era, né? Eu tive várias pneumonias consecutivas, o que afetaram gravemente o meu pulmão, tá? Então, antes eu tocava, como a senhora falou, a sua referência era eu tocar a cadeira de rodas, o pessoal me via passando, parecia só o rastro do cadeirante, né? Super rápido. Mas hoje, com a deficiência pulmonar, né, eu tenho mas muita dificuldade mesmo, tá? Então, assim, nós observamos o mundo, o universo ao nosso redor, de uma perspectiva individualista por conta da nossa individualidade intelectual. Então, embora nós estejamos em um bioma intelectual, ou seja, são múltiplas intelectualidades em uma mesma cidade, o indivíduo ele tende a ver o mundo com a sua perspectiva, né? Eu já fugi um pouco dessa seara, porque pessoas como nós, digo, né, nós, porque a senhora faz parte dessa luta, né? Nós não nos vemos mais como indivíduos, né? Mas, então, assim, o Ricardo, antes de ter o pulmão prejudicado, ele observava Curitiba de uma forma. Agora que o pulmão dele está prejudicado, ele observa de outra completamente diferente, porque realmente, para quem tem deficiência pulmonar, né, é muito difícil você tocar a cadeira de roda, principalmente nas calçadas dos bairros, né? Embora o centro tenha uma certa acessibilidade, né, mas quando você vai para os bairros da cidade, quanto mais você se afasta do centro da cidade, piores são as condições de tráfego. Onde, por exemplo, na minha rua, tem metade da rua que tem calçada e metade da rua que não tem calçada. Então, né, eu fico preso em cima do lugar que eu só tenho por onde sair numa rápida. E aí, numa rápida, eu corro risco de ser atropelado. Então, é bem complicado. O bairro, o centro é mais ou menos. Agora, o bairro é complicadíssimo. Sim, imagine, né? A gente aqui no centro já percebe. Bem, aqui no Bigorrilho, a Padre Anchieta é uma rua terrível, que também tem degraus na Padre Anchieta. E várias pessoas já caíram ali, se machucaram seriamente. Então, eu acho que é um problema de toda a cidade, mas você está dizendo que nós somos a joia da inclusão no Brasil, tirando aquelas cidades modelo, né, como Socorro, outras aqui.
Não, falando em termos de capitais, professora, porque Sim. assim, me parece como, e isso é uma das honras que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? É de ter sido conselheiro da cidade de Curitiba, de ter sido conselheiro de saúde por duas gestões da cidade de Curitiba, conselheiro por duas gestões de saúde do estado do Paraná, conselheiro dos direitos da pessoa com deficiência, tendo contribuído para o desenvolvimento do Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, assim, isso são coisas que não saem de uma construção que eu fiz para a sociedade curitibana e para a sociedade paranaense. Agora, o que a senhora questionou em termos de acessibilidade, nós temos orientações do Ministério Público voltado para isso, né? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é bem clara, ela diz que a responsabilidade das calçadas, as calçadas são um bem público, logo, a responsabilidade das Deu um calçadas, probleminha. ela... Isso, voltou. Opa, oi. Tinha Oi. dado um probleminha no som de você, Ah, mas ok. voltou. A responsabilidade das calçadas, ela do poder público, tá? Então, embora Curitiba, e aí, quando eu me tornei conselheiro da cidade de Curitiba, eu procurei a Câmara Técnica voltada para a área urbana da cidade, né? E nessa Câmara Técnica, que trabalha justamente dentro, está incluso nela, as questões de acessibilidade, eu fui coordenador desta Câmara Técnica. Sim. Chama-se Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, né? Aquela Então, da qual fazem parte o IPUC, vários isso, órgãos, né? isso, Sei. exatamente, do Conselho da Cidade de Curitiba, exatamente. Então, lá nós tivemos, o Ministério Público teve lá dizendo que a responsabilidade é do poder público. Nós tivemos arquitetos que disseram a mesma coisa, referência, posso citar, Ricardo Mesquita, que é referência Paraná em termos de luta, nosso parceiro também, né? Nós tínhamos engenheiros lá, né? Então, todas as interpretações dizem isso. Só que o poder público, infelizmente, né? E aí, nesse caso, digo o poder público, Prefeitura de Curitiba, ele diz que a responsabilidade da calçada é do munícipe. É, Então, assim, exato. eu tenho uma teoria, então, que, ok, a calçada é minha, então eu É, posso construir ela, então, até o paralelepípedo, né? Já que ela é sim. minha, eu vou construir até o paralelepípedo e deixo só a rua, que pertence ao município, né? É, eu estava, inclusive, nessa reunião com o Ministério Público, eu estava junto com o nosso amigo Ricardo Mesquita, teu xará, ele já esteve aqui no programa, eu estava com ele e levantamos, inclusive, essa questão da Rua do Rosário, e a procuradora de Justiça do Ministério Público nos disse: é responsabilidade da administração pública, tem que lutar para que a administração pública corrija. Mas existe mesmo essa crença, né, que foi divulgado, acho que pelo próprio órgão, de que a obrigação é do proprietário, né, que está ocupando aquele terreno. E isso complica bastante, né, porque então cada um vai construir a sua calçada conforme o seu gosto, no seu modelo, e sem pensar nas questões da acessibilidade, porque não são todos que conhecem esta temática, não é? Sim, Certo? basta você andar nos bairros de Curitiba, o que você vai encontrar? Você vai encontrar entradas para as garagens. E aí o que o cidadão faz? Ele coloca uma rampa para entrar na garagem. E aí o cidadão Isso. do outro lado coloca uma outra rampa, É, não sei, aqui, né? Ele é, faz isso na é, calçada, tá? E aí, como que um cadeirante vai transpor uma calçada desse jeito? é. Ele vai ter, na melhor das hipóteses, que não é boa, ele vai ter que ir para o asfalto, né? É o que, Recortando. infelizmente, É o que professora, infelizmente acontece. E, acontece, tipo, você pensa que você não pode ficar pior? Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, tá, que estava com a cadeira de roda no meio da rua, veio um carro, atropelou ela. Então que horror! ela era paraplégica, como eu sou paraplégico, o carro foi, atropelou ela, ficou tetraplégico. Ai, que coisa horrível. Mas ela desceu
para a rua, por quê? Porque na calçada não tinha acessibilidade, quer dizer, Sim, nós corremos risco de morte sim, o tempo inteiro, né? sim, Então, exato. dois impostos que são para o desenvolvimento de vias públicas, que é o IPTU e o IPVA, eles estão sendo pagos, os dois impostos estão sendo pagos pelos curitibanos e pelos paranaenses, e esse investimento que nós estamos fazendo, ele não está tendo retorno. É verdade. Né? Então, assim, Infelizmente. graças a Deus, com muita luta, né? Eu sempre falo nós, porque não sou super-homem, né? Não fui eu que fiz isso sozinho, tá? Foram uma legião de pessoas com e sem deficiência que lutam em prol da causa, né? Que conseguimos que a Prefeitura de Curitiba iniciasse as rotas acessíveis. Uhum. Isso foi um marco histórico na nossa Sim, cidade, muito né? importante. Então, quer dizer, isso lá na implantação da Câmara Técnica de Acessibilidade da Câmara de Vereadores, eu estava lá presente, né? E me lembro, como se fosse ontem, o Ricardo Mesquita trouxe o projeto de lei de São Paulo, de rotas acessíveis, e apresentou na Câmara Técnica, ou seja, isso consta nos anais da Câmara de Vereadores de Curitiba, isso consta nas atas do Conselho da Cidade de Curitiba e das memórias das reuniões da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, tá? Então, do COED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde eu também, e a própria procuradora que a senhora relatou, né? Eu não gosto de citar nomes porque, enfim, a gente vai citar nome e termina, né? Não tem o direito para falar. Todas essas pessoas estavam presentes nesses lugares, né? Então, assim, professora, a gente deu o primeiro passo, ok, fizemos a primeira rota acessível, a segunda, a terceira, ótimo, maravilhoso. O que tem que fazer é continue, porque pelo menos a gente está começando, o bebezinho está crescendo, né? Ele já não é mais um bebezinho, agora já é uma criancinha, né? Então, isso tem que ser continuado. Sim. Então, é muito interessante. Eu quero depois que você fale mais sobre as rotas acessíveis e essa rota que iniciou em Curitiba. Agora eu quero ler pelo chat aqui. Nós estamos recebendo do Fábio Pacheco. Boa tarde, Polo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Licenciatura em Educação Especial. Que bom que você está aqui conosco, Fábio Pacheco. Kátia Silvia Ferreira, graduanda em Serviço Social, Polo Volta Redonda, Rio de Janeiro. Esses são os nossos polos de apoio presencial, Ricardo, de todo o Brasil, não é? Os polos da Uninter, que trabalham com a EAD. Então, estamos aqui recebendo de diversos lugares do Brasil. Da Paz Araújo, boa tarde. Teologia Interconfessional, Polo Carpina, Pernambuco. Olha que lindo. Olha só, Pernambuco. Pertinho de você. Não, Pernambuco é do meu pai é de Recife, Pernambuco. Então. A minha mãe é que é de Teresina, Piauí, mas o meu pai é de Recife, Pernambuco, então conheço demais Recife. Demais, um estado tão lindo, né? Sim, e sim. Olha aqui o nosso amigo Ricardo Mesquita. O maior problema dos bairros são a ausência das calçadas, principalmente para deficientes visuais, pela ausência de referências e guias de balizamento. Lógico, né? O cego fica no ar, né? Ele fica ali sem nenhum referencial para seguir em frente, né? Isso é muito sério. A gente também precisa de acessibilidade física para as pessoas com deficiência visual, para os baixa visão e para os cegos, né, Rick? Que também precisam de um caminho pelo qual eles consigam transitar com segurança e autonomia. Então, aqueles que pensam que sempre tem que ter um do lado, ajudando o cego a andar ou empurrando a cadeira de rodas, você reveja os seus conhecimentos, porque o que a gente quer é segurança com autonomia, né? As pessoas têm que ser autônomas. Roberto Freitas, boa tarde. Ricardo Mesquita, de novo, está dizendo que o artigo 113 da Lei Brasileira de Inclusão
diz: compete à União, estados e municípios a construção e manutenção de bens públicos, calçadas, passeios, praça. E continua dizendo: calçadas, parte da via. Código de Trânsito Brasileiro. Calçada Isso. é parte da via. Fora tudo isso que o Ricardo Mesquita citou, nós temos a nossa própria Carta Magna, né? Então, nós temos N legislações, códigos, regras da ABNT, enfim, nós temos se, é o que eu costumo dizer, professora, se tudo o que consta em nossas normas e em nossas leis, se fossem executados pelo poder público, nós viveríamos o paraíso na Terra. Mas, infelizmente, isso não acontece. E aí nós temos essa árdua luta, né? Esse ano eu completei 15 anos de cadeirante, né? Então nós temos essa árdua luta de 15 anos e estamos aqui, não era careca, não tinha cabelo branco, enfim, o tempo vai passando, você vai envelhecendo, vai ficando careca, cabelo branco, e vou continuar, e sempre digo, pessoal, né? Embora agora esteja com esse problema pulmonar, né? Mas a gente está nesse trabalho de reabilitação para ganho da minha capacidade pulmonar, porque já me disseram que eu tenho condições de recuperar. Então, é isso que a gente está fazendo agora, né? Então, partir, é continuar. Eu sempre digo, gente, enquanto eu respirar, eu estarei junto com vocês. A senhora me fez o convite, é uma honra estar aqui, né? Então, sempre estarei lutando pelos nossos direitos, seja onde for. Desculpe, eu havia fechado o microfone. Você sabe que é muito importante essa visibilidade, essa comunicação sobre essas questões, porque depois que a gente começa a conviver com uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas ou de muletas, ou com uma pessoa como você e o Ricardo Mesquita, que batalham pelas questões, a gente também começa a ver todos os defeitos. Então, eu sempre digo que depois que eu conheci o Ricardo Mesquita, e na época a gente andava muito de um polo para o outro, que ele nos ajudou em relação à verificação de questões de acessibilidade, eu comecei a ver a cidade e as calçadas e perceber os defeitos, perceber os erros, perceber as falhas, coisas que antes eu não percebia. Então, todas as pessoas, aí os nossos estudantes que estão nos acompanhando, vão começar a ter esse olhar crítico, né, para as suas calçadas, da sua cidade, do seu bairro, no sentido de verificarem se uma pessoa cega anda por ali com segurança e autonomia e uma cadeira de rodas transita também por ali. O Ricardo continua dizendo que é necessário implantar imediatamente a rota acessível, terminal metropolitano do Guadalupe, no centro de Curitiba, até o Hospital de Clínicas, principalmente em tempos de pandemia, onde grande parte dos sobreviventes ficarão com sequelas por algum ou muito tempo. Gostaria que o meu xará Rick relatasse a experiência que tivemos no percurso do Guadalupe ao Hospital de Clínicas e se uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida conseguiria chegar ao maior hospital do Paraná e um dos maiores do Brasil. Ótimo, eu ia mesmo pedir que o Rick comentasse. Eu vi o vídeo, assisti o vídeo, né, de vocês ali no Guadalupe, junto com o Roberto Leite, o Cão Guia. Vocês estão indo do Guadalupe até o Hospital de Clínicas. Eu vi o vídeo, muito interessante, mas importante que a gente escute, né, de você, começando a nos explicar o que são as rotas acessíveis. Bem, professor Leomar, uma rota acessível, no caso, o Ricardo citou do terminal de Guadalupe até o Hospital de Clínicas. Seria uma rota que obedeça todas as leis e regras, né? Então, ela teria que seguir principalmente a NBR 9050, tá?
onde tem que ser piso plano, tem que ter a guia, tem que ter as rampas, tem que ter... Então, tudo que está descrito na NBR 9050 para calçada, para rota acessível, tem que estar nessa rota, né? Enfim, que leva o nome de rota acessível. Ricardo, eu gostaria de te dizer, meu xará, que, infelizmente, hoje, eu não conseguiria fazer, né? Então, naquela época que eu tinha 100% da minha capacidade pulmonar, eu fui tranquilo mesmo, porque, né, Trajeto longo. eu tinha muita capacidade pulmonar, mas encontramos comércio no meio da calçada, sem rampa, calçada com buraco, enfim, N coisas no meio do caminho, né? Então, com muita dificuldade, e os buracos onde, eu não lembro se foi o Ricardo que estava na cadeira simulando que era um cadeirante, ou era um outro rapaz que era estudante que estava na cadeira simulando que era um cadeirante, que ele caiu da cadeira, no buraco. Que horror! Sim. Você veja, Né? que absurdo. Então você pega, porque assim, eu sou um cadeirante de 15 anos, então eu tenho todas as manhas para subir esse calçado, transpor os buracos, enfim, né? Mas você pega uma pessoa, vamos supor agora, o Ricardo citou bem a questão da pandemia, nós teremos N pessoas com funções neurológicas prejudicadas. Sim. Por quê? Porque tem uma coisa chamada síndrome pós-Covid, que ainda é uma coisa que está sendo estudada, ela gera sequelas neurológicas. Então, muitas das pessoas que estão voltando dessas UTIs, desses CTIs, do entubamento, que eles ficaram por conta do Covid, eles voltam cadeirantes. Então, se nós já tínhamos, como eu relatei lá no início, sábado, por estimativa de 2019, né? Sábado, 38 pessoas com deficiência só em Curitiba, né? Sábado, sim. Só sábado, tá? Aí hoje nós pegamos milhões de brasileiros que se contaminaram com o coronavírus, e desses milhões, outros milhões vão sair do hospital com sequelas, e essas pessoas necessitarão, obviamente, de uma rota acessível. Uhum. Porque eu não tenho condição, professora. Antes, eu tinha, quando a minha capacidade pulmonar era de 100%, eu tenho radiografia do SUS antes das pneumonias, que mostrava o meu pulmão 100%, e tenho radiografia um ano depois, porque foi nesse ano que eu tive 4 pneumonias em sequência, foi uma atrás da outra, né? Então, depois de um ano, eu fiz a radiografia e tenho a tomografia também, o meu pulmão está com praticamente 30% da capacidade. Olha que coisa. Então, essas pessoas, eles vão sair do hospital muito pior do que, graças a Deus, minhas funções cognitivas, minha sinapse neural, tá tudo ok, né? O meu cérebro tá ok. De vez em quando eu tô dando vou fazer uma coisa, era para estar fazendo outra, penso no horário e é outro horário, e aí o pessoal da equipe de reabilitação falou, olha, isso é o seguinte, como o teu organismo, você teve 4 pneumonias, e ele ficou com uma baixa taxa de oxigenação, o seu cérebro, algumas áreas dele possivelmente foram prejudicadas, não todas, porque você está podendo conversar, interagir, mas por conta desse tipo de coisa, às vezes a minha fisioterapeuta fala, pega o peso, levanta o braço direito, eu vou levantar o braço esquerdo. Então, são pequenas nuances, né, que você tem. Agora, eu fiquei com... Isso é o mínimo, tipo, comparado a muitos dos que saem dos hospitais com sequelas de Covid, vamos dizer, essas pessoas têm muito pior, e além da função neurológica comprometida, o que vai tornar a pessoa cadeirante, ainda tem a questão respiratória. Sim. Né? Então, veja, essas pessoas serão milhões de brasileiros que serão jogados em cadeira de rodas no meio da rua. Como a gente está falando aqui nacionalmente, né, a gente está falando para os polos de todo o Brasil, para a rádio
no Facebook, serão milhões de brasileiros jogados no meio da rua, e como a pessoa que estava acompanhando a gente lá na rota acessível do Guadalupe até o hospital de clínicas, vai cair da cadeira de roda. Com certeza, sim, é fácil cair, né, se o asfalto, a calçada não estiver regular. Sim, e aí como o Ricardo Mesquita falou, e quando tem a calçada, e quando tem a calçada, como eu falei para a senhora, a calçada ainda é toda desnivelada, cruzada, enfim, de tudo que dá jeito. Barbaridade. E mesmo assim, Curitiba é uma joia da inclusão. Imagina como são as outras capitais brasileiras, não? Eu não vou citar cidades, professora, mas, por exemplo, nós temos cidades, isso é uma coisa que eu já discuti com um amigo meu, que ele é arquiteto também, né? E ele é da parte do setor histórico, né? Sim. Então, ele falou aqui de Curitiba, ele veio para Curitiba, a gente estava conversando, ele falou, olha, Curitiba tem muito local histórico preservado, eu acho isso magnífico e tal, não sei o quê. Eu falei para ele, cara, tu tá vendo a dificuldade que eu tô tendo para andar nesse lugar histórico aqui? Aí ele olhou para mim e falou, não, mas você tem que ver que isso foi uma coisa que a humanidade fez há não sei quantos anos atrás. Eu falei, então você quer ver uma coisa que a humanidade fez há não sei quantos anos atrás? Peguei a pessoa e levei lá na praça, perto do Polo Unita, que fica ali tem uma igreja, 3 de maio, é isso? Ali tem o Polo Divina, que é ali logo na Rua do Rosário, né? Isso. Aquela praça que você diz é do Cavalo Babão? É uma praça que tem um vitrô. Ela tem um vitrô, e aí embaixo do vitrô... Praça Tiradentes. Tiradentes, isso. Eu estava tentando me lembrar, professora. Aí eu levei na Praça Tiradentes, né? Aí o que acontece na Praça Tiradentes? Não que eu não queira respeitar o patrimônio histórico. Eu não estou dizendo que o patrimônio histórico não deva ser respeitado, mas pode ser feito o que foi feito na Praça Tiradentes. Você tem o vitrô, né? Onde ali está guardado como era Curitiba tantos anos atrás. Sim. Então, ótimo, você quer preservar o patrimônio histórico? Muito bem, o que você faz? Você faz um vitrô daquele ali, tá? E aí diz, olha, esta parte da cidade, tantos anos atrás, era desse jeito. E faz a calçada acessível, pelo amor de Deus. Isso. Olha, foi uma discussão com ele, professora, até o ponto que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, sentei no banco, peguei minha cadeira de roda, falei, senta na minha cadeira de roda e tenta tocar aqui. Vai. Ótimo. Aí ele pegou a cadeira, bateu, e o pneu rodava, ele não saía do lugar. Ele olhou para mim e falou, cara, como é que você consegue fazer isso? Eu falei, olha, o arquiteto que gosta de proteger o patrimônio da humanidade, os seres humanos precisam acessar esses locais. Quando você vê na Europa, professor, vamos partir para o mundo desenvolvido? Quando você chega na Europa, você vê N lugares acessíveis, tá? Patrimônio histórico de 1.500 anos, tá? Mas está lá a rota acessívelzinha passando, né? Quer dizer, o cadeirante vai tranquilamente, tá? Claro. E por que eu sei disso? Porque, como a senhora falou, eu conheço pessoal de Curitiba, eu conheço pessoal do estado do Paraná, eu conheço pessoal do Brasil inteiro, conheço pessoal da América Latina e conheço pessoal do mundo. Eu tenho amigos meus russos, eu tenho amigos meus italianos, franceses, enfim, de N países da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, enfim, de vários países do mundo, onde tem o patrimônio, mas tem acessibilidade. Lógico. Porque o mundo é feito para pessoas. Sim. Professora, muito bom conservar, não é, a história, mas não pode ser mais importante que a segurança dos que transitam, né, no local. Sim, as pessoas, nós fazemos a história. Sim. O nome história é a história dos seres humanos. Nós construímos a história no dia a dia. A história planetária é uma coisa, a história natural é outra coisa. Agora, a história humana, do sapiens sapiens,
Nós que escrevemos ela todos os dias. Então, como que você quer preservar um patrimônio onde os seres humanos que, por qualquer situação que vocês estão na cadeira de rodas, um cego, um muletante, não pode acessar, não Ou pode mesmo um participar. idoso, não é, Rick? Mesmo um Professor, idoso, uma pronto! gestante. A senhora chegou num ponto fantástico. Eu fiz uma matéria de televisão, o pessoal que quiser assistir essas matérias no meu canal do YouTube, é Rick Vilar, Rickvillar. Digita nisso no YouTube, você vai encontrar lá o meu canal de vídeo. Eu estava com uma senhora, ela já era uma senhora octogenária. Ela estava andando na calçada de Curitiba, onde ela pisou naquele paralelepípedo que sempre acontece, né? Principalmente quando você está em período de chuva e o paralelepípedo fica fofo. Ela pisou no paralelepípedo fofo, ele afundou e ela foi de cara no chão. Ela destruiu. Ela me falou que do nariz para baixo ela tem N próteses. Meu Deus. Quer dizer, e ela não era uma pessoa com deficiência. Pois Agora é. a senhora pensa, ela era uma senhora idosa, ok. Senhora idosa tem dificuldade de mobilidade. Eu sei disso porque minha mãe é uma senhora idosa. Mas vamos pegar uma mulher que está lá, linda, maravilhosa, se vestiu, colocou aquele salto alto e vai andar nas calçadas de Curitiba. Salto alto jamais em Curitiba. Pois é. Então, não precisa ir muito longe, né? E aí, então, assim, eu costumo dizer que em alguma época da sua vida, você pode se tornar cadeirante, né? Porque quando você nasce, você anda de carrinho de bebê. O carrinho de bebê, ele é uma cadeira de rodas, né? Sim. E durante a sua vida, se tudo percorrer bem, maravilhoso. Mas um dia você vai se tornar idoso. Sim. E se Deus te der a graça de ter uma longevidade que passe dos 90 anos, em algum ponto da sua vida você vai precisar da acessibilidade. Claro, lógico. Então, essas questões de acessibilidade, professora, o Uninter e a senhora, através do Ciane, que faz esse trabalho educacional a nível acadêmico maravilhoso, tá? Que eu sou fã do trabalho que vocês desenvolvem, né? Então, Obrigada. assim, se todas as pessoas percebessem isso, porque em cada individualidade que ela conseguisse olhar para o mundo como um todo, como todos conectados, todos nós estamos de alguma forma conectados. Sim. Então, se esse clique disparasse dentro da sua mente e ela pudesse olhar, como a senhora falou, olhar para uma calçada e ver, nossa, aqui um cego não andaria, porque cadê a calçada? Um cadeirante também não, porque cadê a calçada? Né? Então, se todos nós, e aí vem a questão cidadão, tá? Eu tenho a honra de ter homenagens de Curitiba, eu tenho 2 homenagens de Curitiba, por conta da nossa luta. Eu tenho uma homenagem interamericana, né, pela nossa luta, pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, se todos nós, brasileiros, nossos mais de 200 milhões de habitantes, internalizassem a palavra cidadão, eu sou um cidadão, o nosso país seria o paraíso na Terra. Sim, é verdade. Depende de todos, né? Depende da crítica, do olhar crítico, da vontade política, né, de realizar. Sim. É verdade. Olha, nós continuamos aqui recebendo chats. O Ricardo Mesquita está dizendo assim: a falta de acessibilidade afeta todos. Leomar, conte o caso de sua colaboradora saudável que quebrou as pernas após escorregar nas pedras irregulares em frente à unidade divina. Nós tivemos um caso realmente
ali na Rua do Rosário, que uma funcionária saiu do campus e sofreu um acidente ali, quebrou as 2 pernas. Então, nós temos várias pessoas que estão afastadas por conta daquele trecho ali da Rua do Rosário, por quedas ali, quedas graves. Então, você veja a importância, né? De que a prefeitura olha aquilo ali e diga isso aí não combina com Curitiba, né? Curitiba é considerada uma cidade tão moderna, tão humanizada, aquilo ali não combina realmente com a nossa capital. A Kátia Silva Ferreira diz assim: não sou cadeirante, mas vejo as dificuldades que usuários passam, a falta de infraestrutura em calçadas, algumas repartições públicas, lojas e etc. E ela continua dizendo: muitos conseguem dirigir, como é o caso do senhor Ricardo. Imagine os cadeirantes e outros com necessidades especiais que utilizam transporte público, que faz parte dessas questões também. E o Ricardo Mesquita continua dizendo que no Tiradentes iam deixar o vidro sem proteção, na Praça Tiradentes, desculpe, iam deixar o vidro sem proteção para as pessoas andarem em cima. Imagina caminhar sobre um piso de vidro molhado, com folhas soltas, qual a consequência presumível? Agora tem uma proteção, eles colocaram uma grade, né, em torno, que as pessoas podem olhar, mas não podem caminhar em cima. Porque realmente, eu lembro que no início não havia nenhuma barreira, as pessoas andavam em cima daquilo ali. E é um perigo mesmo. A Uninter, ele diz, o Ricardo Mesquita, é a única instituição de ensino à distância ou presencial que sempre tem o cuidado de incluir intérpretes de Libras, como hoje nosso amigo Renato, em todos os eventos. Obrigada, Ricardo Mesquita. Sim, tudo que sai da Uninter sai com intérprete de Libras, né? É o nosso compromisso com a inclusão e com a inclusão das pessoas com surdez que estão tendo aqui a acessibilidade comunicacional ao nosso programa, mediante a atuação do nosso intérprete de Libras, Ricardo Pajinski. Está aqui conosco. E aí você tocou aqui num ponto, Rick, você falou no transporte público, né? Ou aqui eu acho que quem falou foi a Kátia Silva Ferreira. O transporte público, ali daquele vídeo que vocês iam do Guadalupe até o Hospital de Clínicas, apareceu uma questão muito importante relacionada àqueles elevadores, né? Que possibilitam que a pessoa, o cadeirante, ele suba do elevador para entrar no túnel, né? No tubo. No tubo. Isso. Mas aí vocês mostraram que quando o elevador sobe, o buraco fica, né? Então, se vem um cego, uma criança, né? Ou até mesmo um cachorro, ele cai ali daquele buraco. Então, veja como as coisas têm que ser pensadas de uma maneira integral, né? Porque ali foi pensado só o problema do ônibus, e não pensaram no restante, né? Que tem ali, que consequências causaria. Professora, eu sempre digo o seguinte, eu sou fã das rampas. Né? Eu prefiro a rampa. Por quê? A rampa é mais barata. Né? Você vai colocar a rampa ali, pronto. 2, né? Manutenção é praticamente inexistente. Quando você pega uma rampa de aço inox, né, e coloca ela, como nós temos em vários tubos aqui em Curitiba, não precisa de elevador. E a manutenção o valor da rampa pequeno, a manutenção pequena também. Né? Sim. Então, eu sou fã das rampas. E além de tudo, né, pensando na questão, né, do cadeirante, do bebê, etc., e companhia, ainda tem a questão da segurança, ou seja, o elevador sobe e o cego cai no buraco. Então, aí, né? Eu sou muito fã da rampa. Um prejudica o outro, aí ninguém merece, né? Uma coisa dessas.
Então, aqueles que estão fora desse ambiente de inclusão, né, do qual nós estamos aqui falando, eu, o Ricardo Mesquita e muitos amigos, esquece que existem cegos, que existem pessoas que usam muletas, que usam idosos, que existem idosos que usam muletas e cadeirantes, né? Existem pessoas que usam aquela cadeira motorizada, eu conheço alguns tetraplégicos que a usam, e que precisam ter mobilidade. Mas essa mobilidade, como eu disse e repito, tem que oferecer segurança e autonomia. Esse é nosso objetivo na inclusão, né? Oferecer ambientes acessíveis, com segurança e autonomia. Rick, você é um gestor de RH, né, de recursos humanos. O Rick é graduado em gestão de recursos humanos e também é pós-graduado em educação especial, né, num curso interessante. Estou terminando a minha pós em inclusão e direito das pessoas com deficiência, né, e o meu mestrado também será em inclusão e direito das pessoas com deficiência. E, enfim, as minhas pesquisas que eu desenvolvo há esses N anos de cadeira de rodas, todos os relatos que eu ouvi, todos os conselhos que eu passei, todas as pessoas que conversaram comigo, tudo isso está sendo colocado na minha pesquisa, né? Então, eu desenvolvi isso em termos acadêmicos, agora estou finalizando a minha pós. No meu mestrado, vai seguir a mesma linha, né? Eu já tenho bolsa de mestrado. Então, assim, se, como sempre falo, né? E se o Criador me permitir, né? Continuarei os meus estudos até enquanto a minha vida, até enquanto respirar e pensar. Né? Claro, isso vai ser por bastante tempo, né? Se Deus me abençoe. Quero ficar idoso. Eu quero ficar idoso. Você quer ter os problemas do idoso. Quero ficar idoso. Para defender, né, também. Vai ser ativista até o fim, né, Rick? Não, aí eu vou para o Conselho do Idoso. Aí, para fechar o negócio, eu vou para o Conselho do Idoso. Pronto, aí vai ser a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Bacana, é isso aí, né? A gente tem. Sabe que nesse grupo de pessoas com deficiência e daqueles que atuam na área, a gente tem muito bom humor, né, Rick? Eu acho que isso ajuda muito, né? As pessoas tem que ter, professora. Porque... e rir, a gente faz brincadeiras até dos próprios problemas, né? Eu acredito que seja uma maneira de tornar mais leve, né, essa caminhada que é tão cheia de dificuldades. Com certeza. Olha, professora, eu era uma pessoa que fiz centenas de quilômetros de trilha de bicicleta quando eu andava, né, antes de me tornar cadeirante. Quando eu fui para a reabilitação pulmonar, agora, recentemente, eu que já fiz 10 horas de trilha de bicicleta, e eu gostaria de classificar, mountain bike. É trilha, não é asfalto, é trilha, é no meio do mato. Né? Eu já fiz 10, 12 horas de bicicleta. Na minha primeira reabilitação, eu fiz 10 segundos. Olha. E na minha última, que foram alguns dias atrás, eu consegui fazer 7 minutos. E nesse dia, eu saí de lá muito emocionado, né? Porque eu vi o meu ganho pulmonar, né? Ou seja, realmente eu vou conseguir, se continuar com esse processo de handbike, porque como eu era ciclista, o que mais se aproximava do esporte que eu fazia é a handbike, que é para o cadeirante, né? Então, esse processo de reabilitação pulmonar, ele está me permitindo ter esse ganho, aprimorar esse ganho pulmonar, e aí eu vou começar a testar as ciclovias da cidade de Curitiba, que aí vai ser um outro tema, que é um cadeirante
numa bicicleta adaptada, no handbike, que vai encarar as ciclovias de Curitiba, fazer o test drive da ciclovia de Curitiba. Que desafio, hein? É constante. Desafio para você e desafio para os que dirigem aqui a nossa administração pública. Olha, o criador, como a senhora falou, professora, a gente tem que rir, porque assim, Deus, ele sempre coloca você numa missão, não é a tua, não existe acaso, né? Sim. Eu sou uma pessoa de muita fé, então não existe acaso, tá? Veja, eu era uma pessoa que vinha, lutava pela acessibilidade, aí tive problema pulmonar. Aí agora eu estou fazendo ciclismo lá no hospital de reabilitação para ganhar capacidade pulmonar. E aí eu estou aí nessa luta para conseguir comprar a minha handbike. Aí eu vou andar agora de bicicleta adaptada na ciclovia. E agora, além das calçadas que a gente testava, nós vamos testar a ciclovia da cidade de Curitiba, como é que está. Então, é aquela história. Você avançou, né? Se a gente ficar só chorando... Não. Né, quando o pessoal da equipe de reabilitação perguntou, olha, qual era o esporte que mais próximo você poderia fazer, aeróbico, né, para você ganhar capacidade pulmonar, que você fazia antes? Aí eu disse, chorar, meu Deus, sou cadeirante. Antes eu fazia, hoje não posso mais. Meu Deus, não. Eu falei, olha, bicicleta, então vamos fazer bicicleta. E aí me colocaram para fazer a bicicleta, a handbike lá, e eu comecei a ter o ganho pulmonar. Quando eu vi o reflexo disso, né, poderia ter ficado lá, chorando, né? Ai, meu Deus, e agora? Eu estou com capacidade pulmonar. Não. O cara lá de cima foi ótimo, falou, ó, vou te colocar num caminho. Me colocou no caminho, esse caminho me levou aí vou começar, eu vou filmar isso, eu vou ter que colocar no meu canal do YouTube, porque vai ser uma inovação muito grande na minha vida, né? Então vai ser o cadeirante saindo da sua casa, na sua handbike, entrando na ciclovia, e aí tocando a cadeira. Já tenho 2 amigos meus que vão participar comigo nessa empreitada. Eu falei para eles, a gente vai ter que comprar corda, porque se eu cansar, aí vocês vão ter que me rebocar, porque... eu não vou ter aquela capacidade, pulmonar que eu tinha antes. E disse, não, qualquer coisa a gente te empurra, vai te empurrando até te chegar em casa. Falei, então beleza, vamos nessa. Maravilha, isso aí, né? E como é que é essa handbike, Henrique? Onde é que ela é adaptada? Ela parece uma cadeira de rodas, professor Lomar, só que a gente pedala, o mecanismo de pedalar é com as mãos. Então, você segura como se fosse um pedal, né? Você segura ele com as mãos, e aí você vai pedalando ali com o braço, com a mão, com o braço, né? Na bicicleta. E o pneu da frente, que é o tracionado, né? Vai puxando a bicicleta. Ela, na verdade, é um triciclo. São 3 pneus, um na frente, 2 atrás, é como uma cadeira de roda triciclo, e aí você vai fazendo um movimento ali, e aquilo ali vai... alcançando uma velocidade X, e aí, claro, tem toda a questão da respiração, você tem que estar, no meu caso, né, sempre mantendo, respira pela boca, solta, respira pelo nariz, solta pela boca, sempre fazendo um exercício de respiração para poder desenvolver. E precisa ter físico também, braços fortes, né? Musculatura nos braços para aguentar isso. Mas, professora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Embora eu tenha a musculatura dos braços, o pulmão é o que pega. Então, claro, que a respiração é fundamental. Pensando no que o Ricardo falou, né? Quantas pessoas nós temos que terão que passar pelo mesmo tipo de reabilitação pulmonar que eu estou passando agora? Nossa, nem... É triste pensar, né? Eu mesma tenho uma amiga que teve Covid e perfeitamente saudável, sem nenhuma comorbidade, e saiu do hospital sem conseguir andar. Há vários meses ela está com tratamento de reabilitação e agora começou a dar os primeiros passos de andador.
Isso é sequela do Covid. É. Então, a gente sabe que não é brincadeira, né? Tem casos muito sérios e temos que pensar mesmo nas questões pós-Covid, né? De como será um mundo com necessidades diferentes, né? Algumas coisas vão mudar. Mas isso é muito legal. E o que você falou, né? A gente tem que rir. Eu lembro de um pastor, amigo meu, que dizia assim: se você sentar na beira do rio para chorar, motivos não irão faltar. Não é verdade? A gente não pode sentar para chorar, a gente tem que continuar. Deixa eu ver aqui. Totalmente verdade. Tem mais aqui. Ao Ricardo Mesquita. Está falando aqui. Há alguns dias pedi ao meu amigo Roberto Guidini. É Guidini mesmo? Roberto Guidini? Deve ser, né? Eu acho que eu li certo. Pedi ao meu amigo Roberto Guidini, que está fazendo um mestrado sobre mobilidade urbana em Madrid. Quais leis na Espanha, a exemplo da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, determinam a obrigação dos órgãos públicos na construção das calçadas? Ele me respondeu que simplesmente não existem, pois não passa pela cabeça dos gestores públicos que seja necessário lei para o óbvio. É isso aí, né? Parabéns aos queridos amigos e ao Ninter pela abordagem deste importante tema para todos nós, está dizendo o Ricardo Mesquita. Claro, né? Aquilo que é óbvio não precisa de lei. A gente sempre se assusta, né? Quando é necessário uma lei para que alguma coisa seja pensada, porque nem sempre é obedecida. O nosso país, professora, infelizmente, ele tem essa cultura. Né? Eu morei nos Estados Unidos, tá? Lá eu morava em Tamarack, vamos comparar Curitiba a Miami, Tamarack seria Almirante Tamandaré, né? Então eu morava próximo a Miami e em uma cidade muito pequena, era toda acessível. Por quê? Os Estados Unidos, eles vêm da Guerra de Independência, eles vêm da Guerra Civil. Né? Eles começaram todas essas questões, começaram de vida independente, movimento de vida independente, e mesmo os artigos, né, para pessoas com deficiências, tecnologias assistivas, começaram, né, principalmente quando vinham da Guerra do Vietnã. Sim, né? exatamente. Os veteranos de guerra, eles são honrados nos Estados Unidos. Né? Então, foi pensando nos veteranos de guerra que perambulavam, andavam com suas cadeiras de rodas, suas muletas, etc., e companhia, que voltavam das guerras, pessoas com deficiência, que foram desenvolvidas, automaticamente foram feitas. Quer dizer, não foi necessário, como aqui no estado do Paraná, um grupo de pessoas fazer uma reunião ali entre executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, o executivo, sociedade civil, etc., e companhia, para desenvolver o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. Você faz parte, né, da redação deste documento. É uma honra. É uma honra. E eu quero que você venha num outro programa para falar com a gente sobre isso, sobre esse estatuto, e já, quem sabe, contando a tua experiência com a tua bicicleta, né? Com Fender. Glória a Deus, professor. Deus ouça a sua prece. Deus abençoe. Ricardo, nós chegamos ao fim do nosso programa, passou tão ligeiro, né? Nossa. Então, eu quero que você se despeça, né, do nosso pessoal, e até uma próxima, que eu quero lhe convidar novamente. Pessoal, olha, eu entrei na academia muitos anos atrás, né? Então, sempre desenvolvi artigos científicos, sempre desenvolvi pesquisa científica, sempre fui cientista. Então, para vocês que estão nos assistindo agora, a mensagem que eu dou é: continue. Tá? Continue. Muito porque a carreira científica, ela é uma coisa maravilhosa na nossa vida, e quanto mais você estuda, mais sua mente abre. E que vocês pensem
mesmo que não sejam pessoas que não tenham deficiência alguma, que pensem nas pessoas com deficiência e que observem o mundo com estes olhos, porque todos nós precisamos, o Brasil precisa, todos os brasileiros juntos, nós somos capazes, sim, de mudar essa nação para um país bem melhor do que esse que nós já temos. Obrigada, Rick. Olha aqui, Obrigado, ó, no finzinho do nosso programa, obrigada, querido. No fim do nosso programa, recebemos aqui um chat que vem do México, da Yelitza Barreira. Que alegria, Yelitza. Ela diz olha assim: só. aqui no México também falta muito sobre acessibilidade urbana. Viu? Não é um privilégio nosso. Que prazer em receber o teu chat, Yelitza. Um abraço. E, gente, ficamos por aqui nesta sexta-feira, terminamos o nosso programa, desejo um excelente fim de semana a todos e convido vocês para estarem conosco novamente na próxima sexta-feira com o nosso programa Inclusão em Rede. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada, Rick, pela tua presença. Obrigada, senhora, Tchau, professora. tchau. Tchau, tchau.